Olá, meus irmãos e amigos. Nós, da congregação da Pio da Barra em Duque, Caxias, já voltamos aos cultos presenciais, tanto manhã quanto noite. Domingo, às 10 da manhã, hoje, por exemplo, dia 16 de agosto de 2020, começamos o primeiro culto, ou damos início aos cultos presenciais pela manhã, e à noite, desde o dia 26 de julho. Entretanto, para nós mantermos essa divulgação da palavra de Deus e até mesmo para alcançarmos aqueles ou mantermos aquelas pessoas que antes já assistiam nossos cultos, como também outras pessoas que porventura, circunstancialmente, não podem estar conosco nos cultos presenciais, nós vamos manter a divulgação da palavra de Deus através deste canal. Então, mas só que dessa vez esse culto dominical no sistema virtual será mais enxuto, será mais direto, será mais objetivo, mas não menos importante, não menos relevante para a sua vida, para a sua família. Por isso nós vamos, nesse momento, orar e pedir a Deus para que Ele abençoe a sua vida, e nós vamos, logo após a oração, que também será uma oração de intercessão, de louvor e adoração a Deus, iremos para a nossa reflexão. Nosso culto, então, virtual ficará bem reduzido, porque nós queremos dar a atenção realmente aos cultos presenciais. Então, são 3 cultos que vamos ter aos domingos. O de manhã, às 10 horas, o da noite, às 18, e esse no sistema online, no sistema virtual. O importante é que nós divulguemos a palavra de Deus e que você receba uma mensagem do Senhor pela palavra dele na sua vida. Então, quero já convidá-lo a manter sua Bíblia aberta no texto de Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 13. Nós vamos, então, meditar hoje, refletir sobre os planos de Deus para você. Vamos orar? Feche seus olhos, cubra sua cabeça e oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos por este culto, nós damos graças por esse momento em que aqui estamos para louvar e adorar o teu santo nome. Muito obrigado por essa liberdade que tu nos concedes em nossa cidade, em nosso estado, em nosso Brasil. E oramos para que, ó Deus, aos corações que forem alcançados por esta palavra, haja fé, haja conversão, haja transformação de vidas. Que os lares, ó Deus, sejam impactados pela palavra do teu coração aos seus corações. Oramos, ó Deus, nesse momento, pelos enfermos, pelos doentes, pelos que estão, ó Deus, vivendo momentos de dificuldades, que tu os guardes, que tu os protejas, que tu realizes, ó Deus, em seus corações o teu propósito. É isso que nós pedimos, graças pelo retorno aos cultos presenciais. Que o Senhor nos abençoe e nos torne prósperos na realização da tua vontade. É isso que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para você que quer somar conosco, que quer cooperar diante dos nossos desafios, nós estamos fazendo uma mini reforma do nosso espaço físico e você então pode nos abençoar. Aí está a informação bancária, Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. Você pode entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, você que é membro da Pio da Barra em Duque, Caxias, entregue o seu dízimo, e você que quer somar conosco, pode fazer a sua oferta nessa informação bancária. Tanto o depósito quanto a transferência bancária poderá ser feito, tudo isso com essas informações. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Agora, para a nossa reflexão, o texto de Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes a esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem
de todo o seu coração. É interessante como é importante nós conhecermos o contexto desse texto. Sem entendermos o contexto, parece que o texto fica sem nexo, sem sentido. Mas as palavras de Deus têm uma razão, teve um objetivo para ser comunicada aos hebreus que estavam cativos na Babilônia. Na verdade, a Bíblia nos mostra, através do livro de Jeremias em particular, que os hebreus foram deportados. Os moradores do Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, no ano 586 a.C., esses hebreus foram levados cativos para a Babilônia. E então, naquele lugar de cultura estranha, de religião estranha, de linguagem estranha, eles tiveram que se adaptar àquele novo tempo, àquela nova realidade, que nada era agradável. E naquele momento de grande incerteza e dúvidas, então Deus mandou o profeta Jeremias escrever essa carta e enviá-la para que fosse lida essa carta para todos os que estavam morando na Babilônia. Era uma mensagem que mostrava para eles o que Deus desejava para as suas vidas. E com base nesse texto, eu quero então falar com você nesta ocasião os planos de Deus para a sua vida. Primeira coisa que eu acho muito importante é que nessa palavra aqui, Deus estaria dizendo para os hebreus: eu não desisti de vocês. Os meus planos ainda estão em vigor. Isso quer dizer que para você, para mim, para nós, Deus não desistiu de nós. Porque quando alguém planeja, alguém está idealizando, alguém está programando, alguém está projetando algo. E aqui Deus diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Nós temos história, nós temos sonhos, nós temos um passado, nós temos uma expectativa, mas quantas pessoas, por causa da pandemia, por causa da Covid-19, por causa da quarentena, das perdas, sejam elas materiais, sejam elas humanas, infelizmente, em grande quantidade isso tem acontecido, algumas pararam de programar, algumas desistiram de planos, algumas já fecharam a sua agenda no sentido de quase que acorrentar, dizendo: eu não tenho mais sonhos, eu não tenho mais planos, eu não tenho mais projetos de vida. Deus, porém, diz: eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a sua família, Deus tem planos para o seu povo, porque Deus é fiel. Deus não desistiu dos seus planos para com cada um de nós. É claro que antes da Covid, antes da pandemia, todos nós tínhamos ideais, o que fazer ao longo do ano 2020, o que faria em 2021, nos próximos 5 anos, alguns já estavam projetando, e de repente tudo veio abaixo, tudo foi refeito, ou no mínimo desfeito, de modo que as pessoas estão vivendo um dia de cada vez. Mas Deus está dizendo: eu não desisti de vocês. Então creia nos planos de Deus para vocês. Os nossos planos estão sujeitos a falhar, os nossos planos estão sujeitos ao fracasso, os nossos planos estão sujeitos a não saírem do papel. Por isso que Tiago, no capítulo 4, diz assim: não diga em seu coração que ano que vem farei isso, farei aquilo outro. Não. Diga, se Deus quiser, ano que vem farei isso e aquilo outro. Por que ele fala isso? Porque nós não conhecemos o futuro. Nós não temos ideia do que vai acontecer. Quem podia imaginar, no início de 2020, janeiro, fevereiro, por exemplo, que haveria uma interrupção, um rompimento abrupto nos vínculos familiares, por causa do distanciamento? Quem poderia imaginar que empresas iriam baixar as portas, suspender ou interromper de vez suas atividades, as escolas? Quem poderia imaginar? Sim, os nossos planos estão sendo revistos, mas os de Deus não, porque os planos de Deus não falham. Jó disse no capítulo 42, no verso 2 do seu livro:
Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então creia que Deus não desistiu de você, que Ele ama você e que a prova desse amor é Jesus. Se você está vivendo neste mundo, ainda com dificuldades, saiba que você tem superado tantas adversidades por causa do amor de Deus por você em Cristo Jesus. Bem sei eu os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Mas outra coisa interessante que Deus fala nesse texto é ainda no versículo 11 de Jeremias 29. Diz assim: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Deus, através do profeta Jeremias, fala três coisas, ou três qualidades, ou três finalidades, ou três propósitos. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Deus, na verdade, está dizendo: eu quero que vocês prosperem. Eu quero que vocês se realizem. Eu quero que vocês tenham satisfação, realização naquilo que vierem a colocar a mão para fazer. Ou seja, o que Deus está dizendo é que esses planos têm a ver com o sucesso. Deus não quer que o fracasso de ninguém, porque diz: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Quanta gente má, quanta gente maldosa, quanta gente maquiavélica, quanta gente coração duro, falta de temor a Deus, planeja o mal para o outro, planeja se apropriar, planeja roubar, planeja corromper, planeja seduzir para enganar, planeja dividir para se aproveitar. Quanta gente está aí sonhando, planejando o mal para o outro. Deus não. Deus quer o nosso bem. Deus quer o seu bem, meu querido. Deus quer que você se dê bem, meu querido. Mas não bem, se dá bem de qualquer jeito, de qualquer modo, como um espertalhão, como uma espertalhona. Mas se dá bem de acordo com as bênçãos de Deus. Essa prosperidade que Deus coloca aqui como uma qualidade dos seus planos, planos de fazê-los prosperar, não é necessariamente do enriquecimento, não é do acúmulo de riquezas e bens materiais, mas essa prosperidade é no sentido de você realmente ter paz interior, alegria e realização. Se você, por exemplo, lê o Salmo 1, quando o salmista escreveu, o rei Davi, falando sobre como Deus quer abençoar os que confiam nele, ele diz aqui em Salmo 1, verso 3, falando a respeito da vida do justo. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Ou seja, tudo que ele faz tem êxito, tudo que ele faz é abençoado, tudo que ele faz consegue sucesso. Por quê? Esse é o tipo de prosperidade que realmente Deus deseja dar a você, à sua família. Não é necessariamente você ter tudo material e financeiramente que deseja, mas você se realizar naquilo que propõe a fazer. Outro texto muito interessante que fala sobre essa prosperidade que Deus apresenta para os seus servos, para aqueles que são fiéis, está no livro de Josué, capítulo 1, versos 7 e 8, que diz assim: somente seja forte e muito corajoso para fazer tudo que está escrito no livro da lei que Moisés, meu servo, ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. E no verso 8 diz: não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser próspero? Então confie nos planos de Deus para você. Quer ser bem-sucedido? Faça a vontade de Deus, porque os planos de Deus, escute bem,
não se dissociam da palavra dele. Os planos de Deus corroboram, reafirmam realmente aquilo que ele prometeu na sua palavra. Então, creia nos planos de Deus para ele. Mas outra coisa que diz aqui o texto de Jeremias 29:11 é que esses planos são para fazer prosperar, mas também para dar uma esperança. Isso mesmo, planos que dão uma esperança. Quanta gente, diante das más notícias que tem acompanhado pela TV, porque em agosto vão morrer tantos mil, em setembro vai estar tudo pior. Então as pessoas começam a ouvir certas notícias, ver certas imagens pelas redes sociais, pela TV, então se assustam e dizem, meu Deus, que futuro eu terei? Que futuro será para mim, para minha família? Aqui diz o seguinte, Jeremias 29, versículo 11, em que Deus fala, planos para dar a vocês um futuro. Mas que futuro? É para dar uma esperança, melhor dizendo. Esperança é algo que anima, é o que dá ânimo, é o que dá motivação. Então Deus, diante do quadro em que nós vivemos, realmente diz, eu tenho planos para vocês, para dar esperança. Os hebreus que estavam cativos na Babilônia tinham sido deportados, a cidade estava destruída, eles foram levados sem direito a voltar, embora estivessem ali na Babilônia, com casas, com construções para realizar, com tanta coisa, com família, eles estavam olhando para trás e saudosos daquilo que eles tinham deixado. De fato, a pandemia nos tirou do coração muita vontade de fazer, de realizar, mas Deus, com a palavra dele, enche o coração de cada um de nós de esperança. A Bíblia fala que Jesus é a esperança nossa. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a certeza de que Deus não abandona aqueles que nele confiam. Você, meu querido, minha querida, creia nos planos de Deus. Enche o seu coração de esperança. Confie na palavra do Senhor. Mas diz o texto também que esses planos, além de fazer prosperar, de dar uma esperança, diz o texto, para dar uma esperança e um futuro. Isso mesmo. São duas palavras muito interessantes, porque, na verdade, plano, ninguém planeja para fazer algo que já não existe mais condição de fazer. Ninguém planeja pensando no passado e dizer, olha, eu planejo voltar atrás e fazer tudo de novo. Não. Quem planeja, planeja olhando para frente, planeja olhando para o futuro, enchendo o coração de esperança. E Deus estava dizendo, eu vou cumprir os meus planos para vocês. E, de fato, os hebreus, quando receberam essa carta, estavam no início do cativeiro. Era um tempo ainda inicial do cativeiro. Ainda tinham tantos outros anos para permanecerem cativos. Segundo a profecia que Deus deu ao profeta Jeremias escrever, o cativeiro iria durar 70 anos. Eles estavam no início. Certamente eles estavam angustiados, estavam ansiosos, alguns talvez até deprimidos, pensando o que iria acontecer. Mas Deus mandou o profeta Jeremias, olha, vocês estão nessa cidade, construam casas, se casem, tenham filhos, vivam a vida de vocês e no tempo certo eu vou cumprir a minha palavra. No tempo certo eu os farei voltar à terra de onde os deportei. No tempo certo eu vou cumprir os meus propósitos em suas vidas. Eu quero dar a vocês planos para que vocês prosperem, para que tenham esperança e tenham um futuro. A Bíblia diz que em Jesus nós somos ricamente abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É o que a Bíblia fala em Efésios 1, versículo 3. Então, ainda que você não veja a luz no fim do túnel, continue andando. Ainda que você não veja nada seguro e certo, continue trilhando o caminho da palavra do Senhor, porque Deus é fiel. Planos de fazer prosperar, planos que dão uma esperança e um futuro. Mas eu venho a pergunta, como é que Deus vai nos fazer conhecer esses planos? Como é que Deus vai realizar esses planos na sua, na minha, na nossa vida? O versículo 12
de Jeremias 29 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Tudo indica que essa palavra do profeta Jeremias estava colocando aqui uma condição. Eu tenho planos para vocês, planos que só eu sei, diz o Senhor. Planos para vocês prosperarem, para vocês terem esperança e um futuro. Mas, assim nós entendemos, para vocês tomarem conhecimento desses planos, clame a mim, venham a mim, diz o texto. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Quando a gente quer conhecer o que o outro tem guardado no coração, em termos de projetos, de propostas, de planos, a gente tem que ouvir. O que você pretende fazer? Como a criança, pai, o que vamos fazer este ano? Mãe, o que vamos fazer no próximo mês? Então, a criança pergunta porque está curiosa, ela quer saber o que vai acontecer. Ela tem uma preocupação com realmente o que vai acontecer no futuro. Por isso que, para ela saber quais são os planos e projetos do pai e da mãe, ela precisa não só perguntar, ela precisa ir, de fato, até eles e escutar a sua resposta. Deus disse, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Então fale para Deus, diga para Ele realmente as inquietações do seu coração, suas dúvidas, suas incertezas, talvez até ansiedade e depressão estejam aí rondando a sua mente e o seu coração. Mas o importante é você escutar o que Deus quer para a sua vida. Orar é uma via de mão dupla. Você fala, mas também você escuta. Você ouve, mas também você se expressa. Deus, portanto, não quer fazer um monólogo para conosco e nem quer apenas ouvir o nosso monólogo. Ele quer conversar. E isto é comunhão, isto é participação. Deus diz lá em Amós capítulo 3, no versículo 4, por acaso Deus realizará, ou melhor, Deus não fará coisa alguma sem antes cumprir ou falar dos seus profetas, ou melhor, corrigindo, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso a Bíblia coloca. Então, para nós conhecermos os planos de Deus, precisamos realmente escutá-lo, falar, por isso que a oração é importante, por isso que a comunhão com Ele é importante. Mas outra coisa que a Bíblia coloca para nós como forma de Deus nos fazer conhecedores dos seus planos e projetos, está aqui no versículo 13 de Jeremias 29. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que o texto está colocando nas palavras de Deus para com o povo é: sejam sinceros, clame a mim, busque a mim, mas em verdade, buscar o Senhor de todo o coração tem 3 ideias. Primeiro, foco. É uma pessoa realmente que está focada, que está com um propósito muito claro. Então, buscar Deus de coração é algo que realmente não te leve a se distrair qualquer outra coisa. Não, eu quero o Senhor, eu quero buscar o Senhor. Mas a segunda coisa importante nessa ideia de todo o coração é um coração íntegro, totalmente voltado para o Senhor. É um coração focado, mas um coração íntegro. Às vezes a pessoa faz uma coisa pensando em outra, é uma pessoa que está fazendo algo e com tantas outras preocupações na mente e no coração, acaba se equivocando naquilo que tem que fazer. Então, seja sincero diante de Deus. Então, foco realmente ser uma pessoa integral ou um coração íntegro, mas ser autêntica, buscar a Deus de todo o coração. Jesus disse lá em Marcos capítulo 2, ame, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com todo o teu coração. Então, clamar a Deus. Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Então, ore a Ele, clame a Ele. Durante a pandemia, quantas igrejas tiveram que fechar as portas dos templos
mas tiveram o coração aberto para Ele. Quantas igrejas estavam com os templos fechados, mas joelhos dobrados em oração em casa e em outros lugares permitidos, nos grupos pequenos, sem aglomeração. Por quê? Queriam conhecer os projetos de Deus. Sem dúvida alguma, meu querido, minha querida, estamos em breve saindo da pandemia. Em breve, a Covid deixará de ser uma preocupação com a vacinação que vai acontecer. Mas, até lá, persista. Até lá, continue. Até lá, clame. Creia que Deus vai estar conduzindo você na direção certa. Por isso, diante do que está acontecendo, não dê ouvidos a vozes daqueles que não creem, que duvidam da veracidade da palavra de Deus, que não dão crédito à mensagem bíblica. Ao contrário, escute a voz de Deus, dê ouvidos aos planos do Senhor, realmente encha o seu coração da vontade de Deus. Você sabe aquela história, né? Que enquanto uma pessoa estava caminhando, correndo em direção a uma pista para chegar ao seu final, a pessoa corria bem, só que alguns diziam, não vai conseguir, não vai dar certo, está muito longe, e as pessoas gritavam, tentando realmente desestimular aquela pessoa. Mas, finalmente, ela conseguiu atravessar a linha de chegada. E quando foram questionar por que ela não deu ouvidos às vozes daqueles que tentavam desestimulá-la, os repórteres descobriram que aquela pessoa era surda. Ela sabia apenas de onde tinha partido e onde tinha que chegar. Então, muitas vezes, para nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos, precisamos parar de ouvir os planos daqueles que fracassam, que desistiram, que não querem nada com Deus e só escutar a voz de Deus em nosso coração. Que Deus te abençoe, que você creia que realmente Deus quer o melhor para a sua vida. E eu quero então encerrar esta mensagem com uma palavra de oração. Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Diga assim para Ele agora, nesse momento: Senhor Deus, Pai de amor, eu creio nos Teus planos para a minha vida. Eu creio nos Teus projetos para a minha vida. Eu creio que o Senhor não desistiu de desejar o melhor para a minha vida, para a minha família. Ainda que haja adversidades, ainda que haja dificuldades, ainda que eu não tenha visto até agora o realizado dos Teus planos, eu vou continuar crendo no Senhor. Ajuda-me a permanecer confiante em Ti, porque os Teus planos são para a minha prosperidade, são para me dar esperança e um futuro que eu preciso. Por isso, ó Deus, que eu volte-me para Ti de todo o meu coração, que eu ouça a Tua palavra, que eu creia nos Teus planos para a minha vida e que Tu tornes, ó Deus, reais, ainda neste mundo, na minha vida, o Teu querer em Cristo Jesus. É isso que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que realmente você seja feliz vendo o realizar de Deus em sua vida e em sua família, hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Amém. Deus te abençoe.